Olá a todos, bem-vindos ao canal de Tieu-Nu. No silêncio da noite, as luzes da cidade iluminam os passos de Tieu-Nu, enquanto ela silenciosamente cola cartazes com a imagem de Truong, o homem que ela ama e que desapareceu de repente sem deixar rastro. Cada cartaz é um pedido de socorro e cada passo é uma jornada cheia de desespero. Ela não dormiu nem comeu por vários dias tudo, porque ainda mantém a esperança. Embora estivesse desesperada para encontrar a pessoa que prometeu que nunca a faria esperar ela, ainda se senta quieta em um banco, olhando a imagem no cartaz voar ao vento enquanto lágrimas caem silenciosamente. Mas quando estava prestes a partir, uma figura estranha parou seus olhos desconfiados, fixados no cartaz. Será que Truong é a pessoa que ela espera, ou apenas um estranho passando? Não perca o próximo episódio da história, onde a verdade começará a se revelar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Tieu-Nu saiu da loja de fotocópias ofegante, abraçando um monte de cartazes ainda quentes da impressora. Cada cartaz era o rosto familiar de Truong, a pessoa que ela havia procurado incansavelmente todos esses dias. Seus olhos estavam cheios de determinação, mas no fundo havia um medo vago. O medo de que por mais que colasse cartazes por toda a cidade, ela nunca conseguiria encontrá-lo. O caminho à frente se estendia na luz suave do entardecer. Os últimos raios de sol tocaram suavemente seus ombros antes de desaparecerem atrás dos edifícios altos. Tieu-Nu apertou os cartazes com mais força, acelerando seus passos até quase correr. O som de seus passos se tornou rápido como o batimento de seu coração. Naquele momento, cada passo era uma pequena esperança de que em algum lugar Truong veria aqueles cartazes e saberia que ela o estava procurando. Ela parou em uma esquina movimentada, onde o tráfego de carros não parava. Tieu-Nu escolheu um poste perto da parada de ônibus e pegou a fita adesiva da bolsa. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela colava o primeiro cartaz com a imagem de Truong, que aparecia sob a luz amarelada. Seus olhos pareciam estar olhando diretamente para ela. Uma brisa suave passou fazendo o papel balançar como se ele estivesse sorrindo suavemente. Tieu-Nu mordeu os lábios e continuou colando cada cartaz com calma, com medo de que se parasse, começaria a chorar. As pessoas que passavam olhavam para ela com expressões variadas, algumas curiosas, outras solidárias, e algumas apenas passavam sem notar. Mas Tieu-Nu não vacilava. Ela sabia que precisava fazer isso, pois era a única maneira de manter a esperança, por menor que fosse. Quando finalmente terminou de colar os últimos cartazes, ela ficou parada por um longo tempo na rua, sob a luz tênue dos postes de iluminação. Suas mãos tremiam, seus dedos, ainda grudados com a cola. O cheiro de papel novo e tinta impressa ainda pairava no ar. Ela olhou para cima e viu os cartazes de Truong balançando suavemente ao vento. Seus olhos pareciam ainda estar olhando para ela, de maneira suave e distante. Um momento de silêncio invadiu o barulho da cidade, fazendo seu coração apertar. Ela sabia que tinha feito tudo o que podia. Agora, restava apenas uma coisa, esperar a coisa mais difícil de todas. Ela começou a caminhar lentamente, sentindo seus pés ficando pesados. Cada passo na calçada fria e molhada soava como uma nota solitária na pressa da vida. As luzes dos painéis publicitários brilhavam o som dos carros e as vozes apressadas das pessoas. Tudo parecia tão distante dela. Nesse mundo parecia que só existia ela, uma garota pequena, procurando algo que o mundo inteiro havia esquecido. Ela parou perto de um pequeno parque, onde bancos antigos estavam sob árvores de plátano, com folhas caídas. Sentou-se na mochila, que agora estava mais leve, pois restavam apenas alguns cartazes amassados. Tieu-Nu os abraçou contra o peito, como se estivesse segurando uma parte da sua própria alma.
Ela olhou para a estrada distante, onde as luzes dos carros criavam um rastro cintilante. Talvez em algum lugar naquela multidão, Trong estivesse caminhando, apenas ela ainda não o viu. Ela sorriu suavemente, um sorriso cansado, e então percebeu as lágrimas caindo em seu rosto sem saber desde quando. Elas caíam sobre os papéis, apagando um pouco os traços do rosto dele. Ela rapidamente as enxugou, com medo de que se perdesse, aquela imagem não teria mais nada para se agarrar. Desculpa, Trong. Sua voz estava embargada. Eu não sei o que fazer mais. Eu só posso procurar por você. Só posso colar essas fotos e esperar aqui mesmo que seja por um pequeno milagre. A brisa da noite passou, trazendo um pouco do frio do outono. Seu cabelo bagunçado tocou seu rosto molhado de lágrimas. À sua frente, a cidade continuava viva, no movimento enquanto ela, como uma sombra perdida, permanecia ali. As pessoas que passavam olhavam para ela rapidamente. Alguns pararam para ver o cartaz e depois seguiram em frente. Tieu-nu os observava com os olhos cheios de esperança e decepção. A cada passo, seu coração parecia mais vazio. Quando a escuridão se instalou, as luzes dos postes começaram a brilhar, lançando uma luz suave sobre seu rosto cansado. O suor molhava suas costas, mas ela não parou. Tieu-nu passou por pequenas ruas esquinas e mercados noturnos. Onde havia pessoas, ela colava um cartaz. Ela parou em frente a uma loja fechada, olhando para seu reflexo no vidro. Seu rosto magro, os olhos cheios de determinação, mas tristes. Nesse momento, ela se lembrou dos dias em que Trong ainda estava ao seu lado. Ele sempre sorria suavemente e dizia: "Se nos perdemos, eu serei o primeiro a te procurar." Tieu-nu soltou uma risadinha baixa, um sorriso através das lágrimas. "Agora sou eu quem está te procurando, Trong." Ela continuou andando, suas mãos queimando de tanto colar os cartazes, mas seu coração ainda ardia de esperança. Cada cartaz era uma oração, um fio de conexão entre ela e ele. Quando ela colou o último cartaz, olhou para o céu noturno. Agora, restavam apenas pontos de luz solitários no vasto espaço. Ela ficou ali, rodeada por luzes e sons de carros, indo embora, e em seu coração sussurrou: "Deixe alguém ver esse cartaz. Deixe ele ver que estou te procurando." Então, ela continuou andando. Sua pequena figura se misturou à multidão, mas seus olhos continuaram olhando para a frente, para onde ela acreditava que, se não desistisse, encontraria ele. Quando não pôde esperar mais, ela decidiu comprar um pão. Apenas um pão simples, mas naquele momento, ele se tornou a última fonte de energia para que ela continuasse sua jornada. Ela se sentou em um canto, fechou os olhos e começou a comer devagar. Cada pedaço de comida era um pequeno consolo, mas não conseguia aliviar toda a ansiedade em seu coração. Tieu-nu estava ali na escuridão sozinha, no meio da noite. Tudo ao seu redor parecia mergulhar em silêncio, e ela não conseguia parar de pensar em Trong. Será que ele perceberia os cartazes, ou ela teria que continuar a procurar, sem saber quando isso iria acabar? Ela não sabia só, sabia que não desistiria. Ela ainda tinha esperança, embora a escuridão cobrisse tudo. Embora aqueles cartazes fossem apenas uma pequena chance nesse mundo vasto. Ela ficou ali, abraçando os cartazes, esperando por uma ligação, uma pista, ou quem sabe que Trong aparecesse. Na manhã seguinte, Tieu-nu foi até a margem do rio, seus pés enlameados, suas mãos habilidosas, procurando caranguejos na água turva. O som suave das ondas e o vento soprando pelas palmeiras pareciam trazer de volta memórias antigas. Cada vez que ela pegava um caranguejo, apertando-o em suas mãos, lembrava do sorriso de Trong, gentil, caloroso, mas agora apenas uma lembrança. Tieu-nu parou e olhou para o rio. Os primeiros raios de sol refletiam na água. Ela viu seu reflexo na superfície. Então, imaginou a imagem alta e esguia de Trong, com seu sorriso suave, parado à beira do rio.
Ela estendeu a mão como se pudesse tocá-lo, mas só sentiu a água suavemente correndo. Ele desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela suspirou e se inclinou para continuar seu trabalho. A cesta de caranguejos foi ficando cheia. Os caranguejos tentavam escapar, mas ela fechava a cesta habilidosamente. Então, ela continuou andando ao longo da margem do rio. O som da lama sob seus pés se misturava ao vento que passava pelos campos próximos. Cada passo a aproximava mais de uma lembrança. Quando o sol já estava alto, Tiannu começou a caminhar em direção ao mercado, com a cesta de caranguejos cheia. A estrada da aldeia serpenteava ao longo de ambos os lados. Os campos de arroz já haviam sido colhidos, restando apenas os restolhos secos. O ar estava cheio do cheiro de terra molhada e capim seco, trazendo-lhe uma sensação de calor e melancolia. Sempre que ouvia o som de uma moto, ela levantava a cabeça. Seu coração batia mais rápido, pensando que talvez fosse Trong, mas era apenas um estranho. Tiannu sorriu tristemente. O vento bagunçou seu cabelo. Ela o ajeitou com a mão, olhando para a estrada, que levava ao mercado, que começava a aparecer atrás das árvores de bambu. Ela ouvia os gritos dos vendedores, as risadas se misturando com o canto dos pássaros pela manhã. Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções que surgiam. Mesmo com as dificuldades da vida, ela sabia que precisava continuar, porque em um canto de seu coração, a crença de que Trong ainda estava vivo em algum lugar nunca desapareceu. Quando chegou ao mercado, ela colocou a cesta de caranguejos e se sentou em uma pequena barraca. O ar estava cheio da agitação das compras e das negociações, mas ela sentia como se sua mente estivesse em outro lugar. Entre os rostos desconhecidos, uma figura fez ela parar. Uma silhueta apareceu no final do mercado. Aquela figura parecia tão familiar. Seu coração começou a bater mais rápido. Suas mãos tremiam ligeiramente e seus olhos não conseguiam desviar daquela figura. A pessoa virou-se e começou a caminhar em sua direção, uma figura alta e magra. O cabelo dele estava bagunçado, como o de Trong. Não pode ser. Ela sussurrou, levantando-se rapidamente. Nesse momento, Tiannu apertou os olhos paralisada, enquanto a agitação do mercado continuava ao seu redor. Seus olhos brilharam sob a luz do sol, cheios de esperança, mas também de medo, com o receio de que tudo aquilo fosse apenas um sonho. No meio do caos da vida, ainda existem memórias que nunca desaparecem. Algumas pessoas se vão, mas nunca deixam de viver em nossos corações. Será ele realmente Trong? Ou tudo não passa de um sonho? Não perca o próximo episódio para descobrir o que está esperando por Tiannu. Curta, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar as notificações, pois essa história ainda não acabou. Trong lòng chuyện anh đi giờ anh không còn quản lý nữa, anh đã rời bỏ rồi. Anh chỉ muốn sống cuộc sống yên bình cùng em ở đây thôi. Điều nghe câu trả lời trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một phần có cảm nhận nhẹ nhõm khi Uzi không còn với bà trưởng ở công ty nữa, như một phần nhận thấy lo lắng, như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Uzi luôn là một kinh tế không dễ dàng được rồi. Cảm xúc như sự thay đổi trong nói hôm nay khiến chúng tôi không thể lại bỏ nhớ anh đang che giấu điều gì đó lớn hơn mà cậu không biết thủ tiêu. Cảm giác căng thẳng giữa họ như càng lớn, cảm giác đang khuất trong từng câu hỏi. Uzi